Fala galera, muito boa noite, sou de volta com vocês, Adilson do canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas, o seu canal sobre stock markets, aqui no YouTube. Galera, vamos conversar um pouquinho hoje sobre Oi, é isso aí, Oi BR3. Já tem um tempinho que eu não faço um vídeo sobre a Oi, né? E a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Desde já, deixa aí nos comentários, né? O que você acha que está acontecendo com a Oi? O que você acha sobre o futuro da Oi? Ok? Deixa aí nos comentários, vamos trocar ideia, galera que me acompanha aqui no canal, que está comprada na Oi, tá? Vamos trocar esse bate-papo, vamos trocar essa interação, tá legal? E você que chegou aqui agora, você que não é ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição agora. Esse é o canal do Prof, o seu canal sobre stock market, o seu canal sobre criptomoedas. Faça a sua inscrição, desde já dê o seu joinha no vídeo para ajudar, né? Me ajudar a fazer esse vídeo subir, né? Para o YouTube reconhecer, para o algoritmo do YouTube reconhecer que esse é um vídeo relevante e fazê-lo subir aí na plataforma do YouTube, tá? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, Oi BR3, né? O que está acontecendo, gente? Vamos lá. Oi BR3, estamos aqui com um gráfico de 4 horas. Deixa eu botar meu óculosinho aqui. Estamos aqui no gráfico de 4 horas, tá? Vamos fazer aqui uma análise dos últimos meses, tá bom? Vamos pegar aqui, tá? Já em janeiro, né? Início de janeiro, nós tivemos aqui uma pequena e gostosa alta, que foi a 2,50, né? Foi a maior alta do ano, no dia 6 de janeiro, nossa Oi chegou aqui a 2,50. Depois começou a cair, deu uma subidinha, deu um baque forte aqui, recuperou e fechou na sexta-feira a R$ 2,01, gente. R$ 2,01. Eu sei que tem muita gente aí, né, triste com isso, né? Claro, ninguém fica alegre, tá? A gente estava esperando um resultado melhor, tá bom? Ninguém fica alegre, mas fazer o que, né, gente? Nós estamos aí num país bastante complicado, né? Bastante complicado. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Hoje é domingo, tá? Dia 21, amanhã, segunda-feira, dia 22. Vamos ver o que vai acontecer com a Petrobras, a gente não sabe, né? Enfim, então a situação política está complicada e tudo isso, com certeza, né? Influencia aqui. Então, de janeiro para cá, a nossa querida Oi, né, ela teve uma queda aí de 21,97%, gente. 21,97%. E de acordo com os indicadores aqui do TradingView, tá? Os indicadores são de venda. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Tentar mexer aqui com mais cuidado. São de venda, né? Ok? Vamos ver aqui, ó. Venda, tá? Médias móveis, venda, com 5 indicações de compra, uma neutra, 9 de vendas, tá bom? Todas as médias aqui, com exceção dessas quatro aqui, tá bom? Estão indicando, essas 5, aliás, estão indicando para venda, gente, para venda, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar aí, tá? A Oi é uma ação para médio e longo prazo, vocês sabem disso, né? E vamos ver o que rola com a nossa querida Oizinha. A Oi ainda enfrenta essa desgrama aqui, né? Do CAD, né? Sobre o leilão da Oi Móvel, tá? Já comentei sobre isso com vocês num vídeo, tá? Tô aqui repassando, né? Vou ler aqui um pedacinho. Aliás, você que está chegando aqui agora no canal, tá? Eu vou deixar todos os links de tudo que eu falo aqui na descrição do vídeo para que você possa depois, com calma, fazer a sua leitura pausadamente, tranquilamente, no conforto da sua poltrona, tá bom? E possa aí fazer a sua análise pessoal sobre a empresa, tá ok? Então, essa notícia aqui vocês já conhecem, que eu já comentei com vocês, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui. A princípio, a representação foi enviada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em novembro do ano passado, ou seja, mesmo antes da realização do leilão ocorrido em 14 de dezembro,
Por outro lado, somente agora a autarquia permitiu mais detalhes, tá bom? Então, de acordo com a Algar Telecom, as empresas Vivo, TIM e Claro criaram um senso de decisão econômico com poder de monopólio, violando as regras de concorrência previstas na lei, blá, 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 blá. Tá aí a lei aí, tá bom? Aí, só que o CAD, aí isso aí vai rolar aí num tempo, vai rolar todo esse ano aqui, ok? De 2021, né? Vamos ver o que vai dar. Aqui eles têm um prazo, né? Um prazo, deixa eu ler aqui para vocês o prazo. Tá aqui. É um caso de análise complexa, mas acreditamos que o CAD vai usar o período máximo, que é de 300 dias, portanto, isso até o final do ano, para julgar. Por isso, estimamos o fechamento da operação no fim de 2021. Uma surpresa positiva seria o CAD não usar todo o prazo, mas, além do máximo, não há riscos. Então, vamos aguardar, ok? Então, não vai passar do máximo, que são 300 dias, ok? Para ver o que vai acontecer. Tá legal, gente? A notícia mais fresca aí, né, que vocês já estão sabendo, tá? Isso foi anunciado na semana agora, ok? Que a Oi vai emitir 2,5 bilhões de debêntures para investimento em Infraco, ok? O Bradesco vê essa notícia como positiva, né? O Bradesco reitera a recuperação para a Oi como a melhor escolha no segmento de telecomunicações latino-americanas. Então vem lá o texto falando sobre isso, tá? Eu não vou ler tudo com vocês, que é para não tomar o tempo de vocês, tá bom? A Oi BR3 e a Oi BR4, em recuperação judicial, anunciou a emissão de 2,5 bilhões por sua unidade de infraestrutura da Infraco. Então, esses debêntures vão auxiliar, tá? A Oi a implantação, né, da fibra aqui no Brasil, tá? Vamos ver como é que vai ser a adesão a isso aí, né? Se as pessoas vão comprar ideias, se vai haver realmente real interesse, né? Mas o dinheiro arrecadado ele vai ser usado, né? De acordo com eles aqui, tá? As debêntures terão vencimento em 24 meses, contados da data da emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e de vencimento antecipado das mesmas, prevista na escritura de emissão. Serão conversíveis em ações preferenciais resgatáveis, representativas da maioria das ações com direito a voto da emissora. Deverão ser subscritas e integralizadas até o dia 15 de abril de 2021, tá? Então, esse dinheiro arrecadado vai ser usado, como eu disse ainda há pouco, né, para a agilização, digamos assim, da implementação da fibra ótica aqui no Brasil. O Bradesco reitera a recomendação para a Oi como a melhor escolha do segmento de telecomunicações latino-americanas. Olha só isso. Melhor escolha para os segmentos de telecomunicações latino-americanas, com recomendação outperform, desempenho acima da média do mercado e preço-alvo de R$ 3,40 para os ativos Oi BR3, tá? Isso aqui é a recomendação do Bradesco, tá, gente? Bradesco tá fazendo essa recomendação. Vou deixar para vocês aí o link, vocês depois façam a leitura com mais tranquilidade. Essa outra notícia aqui foi mais no início do mês, né? Small Caps, Gafisa e Oi entram nas recomendações da carteira da Necton para fevereiro. Então, é uma ação recomendada por essa carteira aqui. A carteira de Small Caps da Necton teve duas alterações na atualização para fevereiro. Os papéis Randon, Rapt 4 e da Trisul, Tris 3 foram retirados da composição e substituídos por Gafisa e Oi BR3. Então, Oi BR3 também sendo recomendada, ok, por esta carteira, o que é uma coisa muito legal, tá? Muito bacana. Vamos ver mais adiante aqui.
Outra notícia bastante interessante, que vocês já estão sabendo aí, né? Eu cheguei a comentar com vocês num outro vídeo, mas vou enfatizar agora. O fundo do BTG está em conversas exclusivas pela unidade de fibra, tá? Então, unidade de fibra, tá? O BTG mostrou grande interesse por isso, né? E o valor aqui, né, está em torno de 20 bilhões, tá bom? Com essa proposta vinculante feita em 22 de janeiro, tá? Então, praticamente, o preço mínimo de 20 bilhões pela Infracro é apenas um começo e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não vinculantes, disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, em entrevista em agosto. Na época, ele disse que via perspectivas enormes de crescimento para a empresa, acrescentando que ela poderia ser avaliada em até 30 bilhões. 30 bilhões. Uma coisa que eu vou deixar, assim, eu ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou aqui, que eu fiquei meio triste, foi da Oi ficar de fora do leilão da 5G, né? Então, está aqui a notícia. Segundo Levi, processo de venda da Oi Móvel deixa a empresa fora do leilão da 5G. Aqui está o Levi, né, que é o vice-presidente de Relações Institucionais da Oi, confirmou as informações que já haviam sido antecipadas por Teletime. A Oi está fora do leilão 5G. A empresa está em processo de venda de sua participação na operação móvel, né? Isso aqui é o processo, tá? Ainda tá rolando, como eu acabei de falar com vocês, tá? Até o final do ano o CAD resolve essa situação aí. De modo que não iremos participar do leilão, disse o executivo na reunião pública, tá? Realizada, parará. Aí que vem, tá? Levi não entrou em detalhes sobre as razões que fazem a Oi não entrar no leilão, mas o que está por trás do impedimento da participação não é uma decisão empresarial, mas as limitações regulatórias impostas no edital. Então, gente, existem umas limitações, né, que impedem que a participação de empresas que estejam em processo de transferência de controle societário, que é justamente o caso da Oi Móvel, tá bom? E para todas as faixas, inclusive a de 3.5 GHz e 26.5 GHz. A autorização de uso do espectro está vinculada à oferta de serviços móveis. Então, existe um serviço que vai circular, né? Porque a 5G, né, ela trabalha no espectro de faixa, tá bom? E esse espectro de faixa aqui, 3.5 e até 26 GHz, é um espectro até que interessava a Oi, tá? Mas infelizmente, tá, por conta dessa situação aí do CAD, ok? Por conta de toda essa história aí, né? Tá amarrado aí até o final do ano, a Oi não vai participar. Eu, sinceramente, eu não gostei disso. Eu queria muito que a Oi entrasse nesse leilão, eu achava isso é muito positivo, tá? Mas fazer o quê? Galera, eu vou ficar por aqui. São as notícias que eu tenho para vocês sobre o Oi BR3. Comente, deixe seus comentários, como eu pedi no início, tá? O que você acha que vai acontecer com a Oi? Qual o futuro da Oi? Você está comprado no Oi? Vamos trocar uma ideia, vamos trocar um papo. E se você por acaso não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora, toque o sininho de notificações para receber novidades sobre os novos vídeos e não esqueça de deixar o joinha para o vídeo subir, tá? Vocês devem ter reparado aqui no canal, eu tenho feito muitos vídeos sobre criptomoedas, tá bom? Criptomoeda, as criptos estão bombando, Esse ano de 2021 vai ser o ano das criptos, a gente não vai poder ficar de fora disso, tá? Então eu vou ter muito vídeo sobre cripto aqui no canal do Prof, o seu canal no YouTube. Forte abraço, gente, tenha uma ótima noite, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto!